Graça e paz, meus amados. Eu quero relatar para vocês um sonho que eu tive na noite passada, na noite do dia 1º de julho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de julho. Então, na penúltima noite, eu sonhei que eu fui chamado para a casa de um homem. Esse homem era um homem muito importante. E quando eu cheguei na casa dele, eu entrei e ele estava me aguardando sentado em um sofá, daquele sofá individual de couro, muito bonito, muito caro, né? E esse homem, ele era um homem careca, um homem branco e de uma aparência muito imponente. E esse homem estava com outros dois homens também sentados em outras poltronas. E quando eu cheguei na casa dele, eu disse que eu queria falar de Jesus para ele, falar da Bíblia, da palavra de Deus. E antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele falou assim: ainda não, se aproxime de mim. E eu me aproximei daquele homem, ele continuou sentado na poltrona e eu em pé na frente dele. Ele pegou a minha mão direita e colocou na cabeça dele, na região da nuca. E eu ali fiquei por alguns instantes com a mão na nuca daquele homem. E a fisionomia dele começou a mudar, começou como se tivesse alguma coisa acontecendo dentro da cabeça dele. E a princípio a sua fisionomia ficou com uma fisionomia de aflição, de dor, mas depois essa fisionomia foi mudando para uma fisionomia de alívio, de como se algo tivesse sendo curado na cabeça dele, né? E depois que ele foi aliviado da sua cabeça, ele pegou a minha mão e colocou no joelho dele. E da mesma forma aconteceu, ele ficou com a minha mão no joelho dele. Passou alguns instantes e ele soltou e ele disse por que ele tinha feito aquilo. Ele falou que ele tinha feito aquilo porque ele era um satanista e ele estava com câncer na cabeça e com um problema também muito grave no joelho. E Satanás não foi capaz de curá-lo. E ele fez uma promessa a Deus que se Deus o curasse, ele deixaria de servir Satanás e passaria a servir a Deus pelo resto de sua vida. Aquele testemunho foi um testemunho bem impactante, né? Aquela situação foi uma situação bem impactante. E aí depois que ele falou aquilo, ele disse para mim: agora você pode falar para mim sobre Deus. E eu comecei a falar várias verdades da palavra de Deus para aquele homem. E o sonho acabou. Eu não sei se foi meramente um sonho ou se é um aviso de algo que vai acontecer, mas de qualquer forma eu quero deixar aqui registrado e nós sabemos que Deus ele há de realizar coisas maravilhosas, grandiosas, né? Agora no fim dos tempos, nos últimos dias, como já tem realizado em alguns casos, mas muitos dos casos que têm acontecido são embustes, né? São enganos. Não podemos nos apegar a essa questão de milagres, porque também o inimigo ele tem poder de operar alguns milagres, alguns sinais, assim como ele fez lá na época do Egito e em outras situações, né? Mas o fato é que
Foi um testemunho foi um sonho muito impactante. Eu não sou de sonhar, não costumo sonhar, mas eu quis relatar aqui para vocês esse sonho. Que Deus continue nos habilitando, nos preparando, nos purificando de todo mal e nos habilitando para que, quando for da vontade dele, coisas assim venham a acontecer, para que o nome dele e de seu Filho sejam glorificados. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês.